Então, Luan, eu consegui fazer aqui de um jeito que ainda não sei se é a melhor organização para os nossos arquivos, tá? Mas consegui botar para funcionar, a gente pode botar alguma coisa para funcionar ali. Tem algumas gambiarras no meio, mas eu vou te mostrar o que é. Ó, primeira coisa, foi o que eu fiz aqui. Eu fiz um update nesse cliente daqui, tá? Eu mudei o venv dele, eu mudei o Python version, ó, a versão do Python eu instalei ele no 3.12.4. E mudei o Toml, o manifesto.toml. Cadê aqui o PyProject, melhor, pronto, Toml. Eu mudei ele aqui, mudei algumas coisas. Eu instalei esse módulo aqui, FakeBPy, que ele teoricamente ajuda a gente a tratar melhor certas... debugar melhor o código do Blender, né? E ele só funciona na versão 3.12. Então eu vi a documentação e aumentei aqui para 3.12.4 e fiz a instalação do venv assim. Quer dizer, primeiro eu redefini o pyenv, né? Pyenv local 3.12.4. É a mesma coisa que está ali, não vai mudar nada. Depois você sai da pasta, apaga o venv e apaga o poetry.lock e volta nela de novo. Aí você vai dar um poetry shell e um poetry install, né? Às vezes você tem dificuldade de apagar essas pastas quando está dentro do VS Code ainda. Então você tem que desligar e na pasta apagar esses dois arquivos, que é o pyenv e o poetry.lock, tá? Esses dois aqui você entra poetry shell e poetry install para instalar o ambiente de nuvem, tá? Eu fiz algumas mudanças no Blender Manifest também, que eu peguei todas as dependências diretas e indiretas da biblioteca e coloquei aqui e elas estão nessa pasta Wheels. Isso ajuda também o Blender a importar as coisas somente de dentro dessa própria pasta. Ele vai criar uma pasta virtual e vai ter todas as coisas ali. Ele estava dando um conflito que ele estava pegando o HTTPX de uma outra biblioteca que eu tenho, e isso estava dando um erro lá dentro, tá, do Blender na hora que eu fiz. Então fiz essas duas mudanças. Fiz algumas outras mudanças também menores, mas assim, eu tenho mais um arquivo aqui. Esse arquivo é para você desfazer o link e fazer o link, né? Se você precisar symlink, symlink, ele está aqui, tem essas duas tasks. E mudei um pouquinho também o symlink para ele rodar só na plataforma Windows, e ele vai apagar, se você tiver um link existente, quer dizer, se você mudou sua pasta de lugar, você quer refazer o link, ele vai fazer, se o diretório existe, ele vai apagar, vai fazer um remove de, vai remover o symlink, e depois vai criar, então não vai dar mais aquele erro ali, e eu tenho um link que ele só apaga o link aqui, tá? Aqui sim, link, só corrigindo, ele vai apagar esse link daqui, né? Um link é a função e tal, e aí ele vai apagar essa informação que você tiver, tá? Bom, no init, o que foi que eu fiz no init? Bom, primeiro, na verdade, eu criei um arquivo, app Blender, e eu fiz as minhas importações aqui, ó. Esse daqui, nesse arquivo que vai rodar dentro do Blender, que o Blender vai chamar, eu tenho que marcar todas as importações com o ponto. .archpad.py.types. Eu tenho que botar um ponto na frente. No testes, aquele de teste que a gente está fazendo, eu não vou botar esse. Se eu for rodar aqui, eu não vou botar esse daqui, tá? E na verdade uma função só que vai englobar e vai fazer alguns detalhes. Esse aqui quando eu estou trabalhando sem estar linkado com o Blender, eu testo umas coisas aqui. Quando eu estou linkado com o Blender, eu faço as coisas direto lá. Tem essa linha de código de Python que eu não sei se você viu. Isso significa o seguinte. Isso só vai rodar se eu estiver rodando esse arquivo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu posso importar esse arquivo. Se eu importar esse arquivo para o Blender, ele não vai rodar essas coisas aqui. Então essas coisas eu estou fazendo para testar realmente, né? E depois estou copiando o código de lá para cá que eu estou fazendo. Então, basicamente o que eu estou fazendo é funções
para importar dentro do Blender, tá? Isso aqui, nada disso aqui vai ser importado, é só para testar, e aqui ele nem vai dar exatamente certo, tá? Por uma questão que no Blender eu preciso disso daqui para importar, no outro eu não preciso, né? Eu não uso essas coisas para importar, no de teste que eu estou fazendo. E aqui no init, ó, eu fiz duas alterações básicas no começo, né? Que eu importei essa API do Blender aqui, tá? Eu também importei um cliente e criei um cliente aqui na raiz na raiz do arquivo, tá? Para simplificar um pouco, eu estava tendo uns erros na hora de criar o cliente, acho que tem algum erro ali acontecendo, eu estava tendo uns erros ali e criei um cliente genérico criei o cliente aqui mesmo hard-coded, né? Com a codificação explícita de onde é que eu estou criando. Depois a gente pode resolver isso daqui, mas isso daqui também é importante da gente ver. Então, criei um cliente aqui e fui para a minha pasta de users, ó. User. E aqui eu tenho o user post. Ó. Dentro do user post, na função execute, ó, eu estava aqui com o meu print, tá? Eu importei desse arquivo daqui, ó. Eu tenho uma função bl create user, né? Podia ser só create user, tá? E eu estou dentro dela usando essa função create user aqui, que é da API em si. E eu estou importando essa função aqui, tá? O que é que me ajuda isso? É menos mudança para fazer, menos coisa para importar dentro do código do Blender, tá? Não é a maneira mais organizada de trabalhar, mas foi uma maneira que deu certo. Então ele está recebendo o cliente, ele está recebendo o username, o nome, o e-mail, password, formação acadêmica, data de nascimento. Ele está aqui dentro, ó, criando um user schema que eu também não preciso importar no Blender, porque ele já está importando aqui nesse apblender.py, ele já está importando aqui, então não preciso importar de novo, só importo um arquivo lá. Ele está criando isso daqui para mim, e o cliente é igual a cliente, e o body é igual ao userinfo, que é esse user schema. Eu passo essas duas coisas e depois mando ele imprimir, tá? Mostrar o resultado e ver se ele faz, se ele atualiza isso no sistema. Então eu criei esse negócio daqui, o delete está dando um problema ainda, a gente vai falar disso aqui depois, tá? Mas ele está dando um problema, e é isso. Essa parte do código não vai rodar quando eu importar no Blender, e aqui também ela está rodando com erro por causa desses pontos aqui, tá? Então eu estou fazendo a mesma coisa nesse teste, quando eu quero testar offline, primeiro ver se a coisa está funcionando, e depois eu replico a coisa no Blender, ok? Pronto. E aqui, ó, o que é que eu faço? Eu passo esses valores aqui para o Blender, tá? Tá tendo um problema no datetime, então eu botei o datetime hardcoded e ele não estava aparecendo aqui no nosso print, né? Teria que procurar e tal, onde é que esse objeto está lançado para imprimir ele de verdade, né? Então é isso. Eu vou tentar rodar isso daqui. Ele está pegando os nomes. Eu botei aqui para transformar em string, mas eu nem sei se isso é necessário. Depois a gente faz um teste para saber. E eu estou aqui, ó, com minha pasta do código. Eu estou com 3 usuários aqui de teste criados. E eu vou dar um task run aqui para subir o servidor, certo? Então pronto. Por enquanto eu estou botando na mão o endereço do meu servidor. Meu servidor está aqui, coloquei ele na mão, tá? Lá não está funcionando, mas o usuário está funcionando. Então eu vou voltar aqui para meu elemento do Blender, meu VS Code que está com o arquivo do Blender, Ctrl Shift P, Blender Start 4.2. Tem uma coisa que eu acho que é bom fazer, tá? Você abrir o Blender como administrador, isso ajuda a evitar erro na primeira vez, e fazer aqui, quando ele está começador, Choose New Blender Executable, e você procura esse endereço aqui de novo. E quando você abre como administrador, quando você não abre como administrador, às vezes você importa as bibliotecas que dão erro, tá? Então eu estou abrindo ele aqui, ó, ele vai abrir o Blender para a gente, tá? Ele vai demorar um pouquinho, mas vai abrir. Bom, enquanto isso, falar um pouquinho sobre isso daqui. Por que eu estou botando a data assim? Aqui no meu cliente de testes, para estar rodando todo. No meu cliente de testes, eu criei um format string e usei uma função que é datetime.datetime.strptime. Passar, parse, né? Passar
uma string como um datetime. E eu uso uma string de formatação que é essa daqui, ó. Esse aqui está D, M e Y maiúsculo de year, né? De ano. Então, dia, mês e ano, e eles estão aqui separados, ó, por barra, né? Então, vou escrever aqui 02, 09, sei lá, meu aniversário, né? E aqui 1975, porque o I maiúsculo, ele pede a data completa, 1975, tá? Ou qualquer data assim. Aqui, nesse estágio, ele está usando... acho que se eu não botar o 0 na frente, ele vai dar problema, tá? Mas aqui a gente pode testar também se isso daqui foi. Ok, ele registrou. Aqui meu arquivo está ativado, eu estou com o ArcPack aqui. E aqui eu tenho como cadastrar um usuário. Nome, qualquer coisa aqui. Luan, não tem você não. Username, Luan S. E-mail, luan@gmail.com. Password, qualquer coisa. Formação, graduando. E aqui a data de nascimento eu não estou pegando. Aqui na data de nascimento, ó, o que eu teria que escrever era ser de um tipo string 09/1975, tá? Era isso daqui que teria que fazer na data de nascimento. Porque ela está formatada desse jeito lá, certo? Ela está formatada desse jeito lá no arquivo que eu estou importando no Blender. Muito bem, vou deixar aqui formação, tá? E data de nascimento a gente botou como número, mas não vai ser como número ela, a gente vai usar uma string mesmo. Então tem que refazer ela um pouquinho, tá? Pronto. Então essas coisas aqui. Vou mostrar aqui que eu não tenho esse usuário aqui criado, tá? E eu vou dar um enviar. Pronto, agora eu volto aqui para os meus usuários e eles estão enviados, ó, ele está criado. Username é Luan S, o nome é Luan, essas coisas todas vieram aqui, graduando o mestre, e a data está toda certinho e quando ele foi criado, certo? Então, aquilo ali é uma coisa para a data ficar mais humana, tá? A gente transformar aquela data numa coisa mais humana, mais parecido com o que a gente digitaria, tá? É só isso daí. Eu acho que ele dá um erro se a gente coloca... Bom, a data aqui eu não vou exatamente mexer nela, né? Eu teria que trocar algumas coisas para dar certo, ele está indo. O user create, ele não está dando... o user delete, ele está com um problema ainda. Certo? Então, essa é a ideia daqui que eu fiz. Eu mando aí para você dar uma olhada. O user delete, ele está dando um problema, que é o seguinte, ó. É no servidor, na verdade. Quando eu vou aqui no user, vamos procurar aqui user, deve ser para cima, esse aqui é users, no post, não vai ser no delete que a gente está aqui. É nesse daqui mesmo, get, put e app delete user. Ó. Ele tá tratando como user ID. Ó. User ID, ele está como user.id.id-user. Isso aqui tem que ser só ID. Ó. Senão ele não dá certo. Ele está dizendo que não tem um campo chamado user-id no campo usuário, tá? E esse que é o grande problema desse sistema, né? É que a gente tem muita coisa para ir e voltar nesse ambiente, tá? Tem outra mensagem que ele está dando aqui para mim, que eu tinha comentado mais cedo com você, deixa eu ver. Blender... Teve uma hora que ele me apareceu que esse nome de usuário com traço aqui, ele não era
que não era compatível com o módulo, sei lá, que não deveria usar esse nome como módulo. Agora parece que essa função foi embora. Tá, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, se ela aparece de novo, se eu consigo achar. Ou foi no debug warning. É que esse extension VS Code Development ArcPath Client e Not a Support Modulo Name Skipping. Bom, ele deu esse erro, mas está registrando. Foi por isso que eu falei para você que tinha algum problema daí. Então, ó, dá uma olhada aqui, porque eu mexi em pouca coisa. Eu mexi aqui no cliente, tá? E olha o que eu fiz aqui no cliente. Eu peguei Global Client. Esse Global Client é para ele pegar uma variável, né, ou um objeto, nesse caso, que está no escopo global. O escopo global é que não está dentro de nenhuma classe nem de nenhuma função. Então, quando eu pego o Global Client, ele está pegando esse cliente que está acertado aqui. Então, isso daqui fui eu que coloquei, fui eu que escrevi, Global Client, para poder passar esse client aqui sem problema e não ter que criar o client de novo aqui dentro tal, e mexer nessa URL, essas coisas, né? E o datetime eu coloquei aqui na mão, porque daquele jeito ali ia ser mais complicado. Então, é string na mão. Você pode, a gente pode testar aqui. Se eu tirar essa string daqui, ele vai funcionar. Isso aqui foi um erro, um teste que eu fiz antes. Então, vou tirar de todo mundo aqui esse string e vou tentar rodar de novo. Tá aqui, tá aqui, e tá aqui. E aqui eu vou tirar também. Vamos ver se ele vai dar certo. Trocar alguma coisa. Naquela entrada, pronto, aqui está certinho, não está dando erro nenhum. Aqui eu vou salvar e ele vai recarregar todo mundo de novo. Ok. Já está aqui registrado. Aqui no terminal também já está registrado. E agora eu vou para o meu Blender que está aqui ativo. Nome Luan Santana. Username no EST, LS, e-mail vou botar aqui ls@gmail.com e vou enviar aqui. Ok. Aqui ele enviou a criação e eu tenho mais um negócio aqui criado, tá? Então ele está criando essas coisas. Eu tenho que estar com isso aqui rodando para testar e ali a gente consegue ir mexendo nessas coisas. Agora tem esses passos, ó. Uma coisa que é bom da gente lembrar, ó. Esse da arquivo aqui a gente não deixa ele como tá. Se for exportar outra interface, a gente exporta o outro init.py, mas deixa esse daqui como tá. Agora, aí tem que ver o que é que vai acontecer se a gente tiver que atualizar o cliente. Talvez fosse melhor atualizar o cliente em outro lugar, fora daqui, e depois em outra pasta, sei lá, no seu desktop, e depois a gente substitui essa pasta daqui só, para não ter que refazer o cliente. Tirando isso, foi isso. Apaguei o venv e apaguei o Poetry Lock. Talvez fosse bom você apagar o PyCast, se tiver algum aí, mas eu nem sei se vai ter. E aí você dá uma olhada e vê se você consegue rodar. Beleza? Estou subindo isso aqui agora. Abraço.